acabou de falar aqui, né, sobre a importância da gente estruturar esse time comercial. Eu sei que lá na sua ponta, lá no time comercial, existem funções, né, de vendedores. E eu sei que tem uma função lá de SDR, que é até esse SDR que vai fazer essa qualificação de SQL. Eu tô enganado? Então, é um tema até um pouco polêmico, porque eu vejo assim, tá? Tem empresas que acabam dividindo equipes, né, para SDR, closer, tem alguns que têm BDR, só que na prática, tá? Os vendedores não fazem o que é para fazer. Uhum. E tem outras empresas que têm um vendedor só e ele performa super bem. Que dica que eu dou aqui para vocês, tá? Que tudo vai depender do seu ciclo de vendas. Então vamos lá. Se o seu ciclo de vendas é um ciclo curto, ou seja, você consegue fechar venda em minutos ou em uma semana, um vendedor só consegue estar fazendo isso. Agora, se o seu ciclo de vendas é mais longo, né? A maioria, eu acho que das empresas de software é um pouco mais longo. Sim. Nesse sentido, você pode estar fazendo uma separação, né, para o SDR, que vai pré-qualificar aquele lead, para passar a bola ali para o closer estar fazendo o fechamento. Só que qual que é outro porém também que a gente precisa analisar, tá? A quantidade de leads. Então, se a quantidade de leads que chega é muito pouco, nada adianta você ficar separando. Agora, se tem muitos leads chegando, beleza, você pode estar separando o seu time para conseguir melhorar essa performance. Então, é importante a gente saber disso, porque eu já vi muita empresa que mal tem lead, tem todo mundo ali estruturado e fica muito vendedor estagnado sem fazer nada. Então, isso é um erro muito comum aí das empresas de software, tá? Então, para a gente estruturar o comercial, o que que a gente precisa pensar? Eu sempre falo que o primeiro vendedor acaba sendo o dono ali da empresa. Até hoje, na verdade, tem muitas empresas de software house que estão há mais de 10 anos no mercado, né, ou que já faturam milhões, porém ainda quem vende é o dono ou é uma pessoa que é o puxadinho do suporte. Então isso é um erro, tá? É um erro muito comum, mas não tem problema você iniciar, porque é extremamente importante o dono saber de vendas, né, o dono entender disso para ele replicar para o time. Então tem muitas pessoas que chegam e falam assim: "Ah, mas eu não tenho fluxo de vendas. Ah, eu não tenho um processo comercial". Se você já fez uma venda ou duas vendas, já significa que você tem um fluxo, tá? Um fluxo de vendas aí, ele pode não ser o fluxo mais eficiente, mas isso você vai aperfeiçoando. Mas ele já é um fluxo que, consequentemente, você vai replicando aí para o seu time, tá? Então, depois você vai estar fazendo treinamentos, você vai estar criando playbook de vendas para que o seu time possa ser contratado, né? E ele saber exatamente o que ele vai seguir. Tá? E isso é um erro muito comum. Às vezes você contrata um vendedor e fala assim, cara, eu vendo software, isso, se vira aí. E não é assim, tá? Precisa ter um acompanhamento, precisa ter um treinamento. A gente fala muito sobre roleplay. Então, por exemplo, o que que é um roleplay? O que que é isso? Primeiro, tem um vendedor que vai simular, tá? Tem um vendedor e o cliente, só que é uma simulação. Você faz ali com o seu líder, com o seu gestor ou com o dono, onde um é o comprador e o outro é o vendedor. E ali você treina, tá? Você treina os argumentos, você treina objeções, você treina exatamente o que você vai fazer. Porque quando você for falar com o cliente, você já sabe, porque você já vivenciou aquilo, porque o seu líder já fez as pontuações corretas, as pontuações de como é abordar um cliente, como é quebrar aquela objeção. Então, por isso que é muito importante ter esses treinamentos, tá? Então, estruturar o time comercial, você precisa ter um fluxo de vendas. O que que eu vou fazer exatamente no momento que o lead cai até o momento que ele fecha? Então, beleza, o que que eu vou falar no contato inicial, tá? Quais são as perguntas que eu utilizo de qualificação? Cada empresa tem a sua pergunta que é extremamente importante. Então, precisa estar definido tudo isso, né? Como que eu vou fazer aí a reunião? Porque a gente só leva para a reunião quem passou por uma pré-qualificação, senão a gente vai perder tempo. Então, tem que estar estruturado. Como que eu faço uma conexão rapport, né? Como que eu vou fazer aí a questão da proposta de valor. Então, é exatamente essas situações que você precisa passar para o seu time. Né? E por último ali, negociação, fechamento e como seguir para o pós-venda. Até porque eu e o Rodolfo, a gente já fez um podcast aqui falando sobre o pós-venda, a importância que tem no pós-venda. Às vezes a gente comemora só na hora da venda, só que o nosso atendimento ali no pós Aham. acaba não dando atenção. É, aí dá churn e aí dá um monte de problema depois. Eu Exatamente. acho que já que você puxou a pós-venda, o pessoal assistiu o próximo episódio aí depois que acabar esse, já assiste esse episódio de Já clica pós-venda. lá para assistir, porque tá muito Mas bom.
Um papel importante nesse assunto que você falou é a tal da CS, né, o Customer Success, né, acho que ele até consegue até a gente melhorar o perfil do nosso SQL. Porque a melhor coisa para a gente identificar o nosso perfil de público ideal é a gente olhar para o público que já está na nossa base, Su os clientes que já estão na nossa base. E aí eles vão ajudar a gente a responder aquelas perguntas que a gente fez lá no início. Às vezes você não precisa montar uma enquete no Instagram para perguntar para quem te segue qual é o sonho dela. Não, às vezes você tem um cliente na sua base que olhando para ele você já consegue identificar qual que é o perfil do público que você quer atrair para o seu time comercial vender.